Então, Dani, é possível fazer o bebê dormir a noite toda? É possível sim, mas você precisa saber que os bebês necessitam dos pais no primeiro momento para conseguir dormir bem, não com interferências. E que para ajudar o bebê a dormir melhor, vai demandar muita paciência, muita persistência e muito amor. Outra coisa que você precisa saber é que o bebê é considerado recém-nascido até 28 dias após o nascimento. E nessa fase, ele não vai e nem pode dormir a noite toda, pois ele precisa se alimentar. Então, até o terceiro mês, o bebê vai acordar ainda durante a noite para mamar, pois ele precisa disso. Mas não será necessariamente a cada 2 horas ou a cada 40 minutos, como costuma acontecer. Minha filha, por exemplo, após o primeiro mês, acordava 3 vezes à noite. E com 3 meses passou de 2 para 1 vez. A partir dos 4 meses ela já conseguia dormir a noite toda. Então saiba que a partir do terceiro mês, seu bebê, sua criança já pode conseguir dormir a noite inteira. Eu peço só que você continue nesse curso para entender como que isso pode acontecer. Mas antes de começar, você precisa entender e saber algumas coisas. Uma delas é o benefício do sono. Os benefícios, na verdade, né? Sabemos que o sono é muito bom pra gente, é bom pra nossa saúde, né? Mas o que mais? Né? O sono, ele recarrega nossas energias, ele reduz o estresse, deixa a pessoa mais alerta, aumenta o metabolismo, reduz as chances de obesidade, melhora a nossa saúde, nosso sistema imunológico, melhora o humor e até a nossa memória. Tudo que nós aprendemos durante o dia fica na nossa memória temporária e durante o sono, esse aprendizado vai para a nossa memória permanente, fixando tudo que nós aprendemos. Então, aprender coisas novas é essencial para as crianças, mas dormir bem é essencial para consolidar esses aprendizados. Isso vai impactar toda a vida dela. Por isso, não podemos deixar nossos filhos em privação de sono. Isso é negligência e impacta a sua saúde. Durante o sono, todos os nossos tecidos são restaurados. É durante o sono que o corpo acelera a recuperação física, estimula a recuperação muscular e ajuda a restabelecer energia celular na forma de glicose e de glicogênio. É durante o sono que o nosso corpo vai se recuperar, reestruturar células, músculos e tecidos para alcançarmos o corpo desejado. Então, de nada vai adiantar você fazer uma dieta e dormir mal, pois você perderá apenas a massa magra, mas a gordura será preservada. Infelizmente. Nossos bebês são fisicamente ativos e estão constantemente adquirindo novas habilidades. Inclusive, um momento crucial de aprendizagem motor ocorre nos primeiros anos após o nascimento, quando eles começam a engatinhar e andar. E o que acontece nessas fases da vida do bebê? Durante essas fases que o bebê mais se movimenta, em que mais precisa consolidar o aprendizado motor, o sono dele se adapta a isso e naturalmente passa a fazer maior quantidade de sono responsável por essa função. Sabia disso? Interessante, né? Cada período de uma noite de sono tem sua função. E nesse caso do desenvolvimento motor das crianças acontece nas 2 últimas horas do sono da noite, quando o dia está quase começando. Então, se o seu bebê precisa de 12 horas de sono noturno e dorme apenas 10 horas, ele está perdendo as 2 horas mais importantes para a consolidação da aprendizagem motor. O sono também é responsável pela formação do cérebro de nossas crianças. Enquanto o seu bebê dorme, seu cérebro está sendo literalmente construído. Segundo o SADE 2003, a perda de 1 hora de sono por noite é equivalente a 2 anos de maturação cognitiva e desenvolvimento. Por isso, não podemos negligenciar nenhuma hora sequer de sono. Se você precisa acordar cedo, por exemplo, precisa ir dormir cedo para fazer a quantidade de hora necessária para acordar naturalmente, sem despertador. Então, a maioria das pessoas adultas precisam de 8 horas de sono, mas pode haver variações, né? Portanto, você precisa dormir a quantidade de horas que seu corpo precisa e permitir que sua criança durma o tempo que ela precisa. Como você vai fazer isso? Oferecendo o máximo sempre. Eu vou te ensinar mais à frente como fazer isso. Tá, Dani, mas a gente viu alguns benefícios do sono. E as consequências da privação de sono? E eu vou te fazer essa pergunta. Como vocês ficam quando dormem mal? Agora imagine passar meses ou anos sem dormir. Os pais começam a ficar estressados, irritados, cansados, com menos paciência para atender as necessidades da criança. Para os bebês e crianças, a privação de sono reflete diretamente no nível de atenção, na irritabilidade, mau humor, diminuição da aprendizagem e hiperatividade. Sim.
Sabe aquela criança hiperativa? Procure avaliar o sono dessa criança, pois provavelmente ela tem uma grande chance de apresentar esses sintomas por falta de um sono de qualidade. Porque um adulto com privação de sono fica cansado, mas uma criança fica hiperativa. Você sabia? Foi realizado um estudo mostrando exatamente isso, que as crianças privadas de sono ficavam hiperativas, mal-humoradas, não conseguiam se concentrar por muito tempo e tinham exclusão emocional. Porém, essas mesmas crianças, ao terem sono de qualidade e de quantidade suficientes, tinham praticamente todos os sintomas eliminados. E sabe o que é mais interessante? É que esses sintomas citados na privação de sono são os mesmos da hiperatividade e déficit de atenção. Ou seja, os pais veem esses sintomas na criança, levam ao médico, e se o médico não avaliar o sono, essa criança privada de sono, que teria tudo isso resolvido apenas dormindo bem, passa a ser diagnosticada com déficit de atenção de hiperatividade. Importante você saber que eu não estou dizendo aqui que hiperatividade e déficit de atenção não existem, tá ok? Não é isso. Além disso, nem toda criança com essa condição é porque não dorme bem, é porque tem falta de sono. Porém, os especialistas do sono sabem que tem muita criança que está com privação de sono e são diagnosticadas com déficit de atenção. E muitas vezes essas crianças passam anos de seu desenvolvimento tomando remédios à base de anfetaminas ou drogas similares, que são as drogas mais potentes para impedir o sono e manter o cérebro acordado. Ou seja, essa é a última coisa que uma criança nessas condições precisa, ficar mais tempo acordada, se ela já está com privação de sono. A privação de sono tem inúmeros malefícios, mas eu vou deixar como exercício você pesquisar mais a fundo para saber quais são os outros malefícios, da privação de sono. E aí você também precisa, antes de colocar as dicas em prática, que eu vou deixar aqui para vocês precisam verificar também essas dicas de segurança. Por exemplo, o que fazer para deixar o berço da minha criança seguro? Verifique se o berço do bebê está bem seguro, Nada de cobertas, cobertas soltas, kit berços, naninhas para recém-nascidos, pois esses itens têm altos riscos de sufocamento e morte súbita. Isso é algo bem sério, Então, coloque o bebê para dormir também na posição correta. Que posição é essa, Dani? Com as costas apoiadas na superfície, no colchão do berço, firme, e de barriga para cima. E não usem travesseiro. Então, o ideal é deixar o bebê todo limpo, colocar somente, a coberta ali do colchão bem fixada ali nas laterais, para não ter risco da criança puxar e se sufocar, nada de manta, nada de coberta, nada. Só o colchão com a coberta ali bem fixada, tá bom? Bebê aquecido. Para manter seu bebê aquecido, coloque roupinha suficiente nele, mas não use cobertores, fraldas de tecido, mantas. Cuidado para não colocar roupa também demais e sufocar o bebê de calor. Isso aí também é outra coisa muito séria. Mas não se preocupe que eu vou te ensinar como fazer tudo isso detalhadamente, tá? Sofá ou poltrona, Então, esses lugares são extremamente perigosos, pois não tem nenhuma segurança. Então, não coloque seu bebê para dormir, tirar a soneca ou sono noturno em sofá ou poltrona. Bebê conforto também. Bebê conforto por períodos longos não é adequado para o bebê. Não deixe seu bebê na cama sozinho, somente a partir de 2 ou 3 anos de idade, com proteção. Tá certo? Porque senão o bebê pode rolar, pode cair, a gente sabe que é muito perigoso. Fumaça. Coloque longe de fumantes ou de roupas e objetos com cheiro de fumaça. Coloque o bebê para dormir longe de pessoas sob efeito de álcool, drogas ou medicação para dormir. Não deve haver vãos ou espaços onde o bebê possa cair e ficar preso e se sufocar. E como que eu vou vestir o meu bebê de acordo com a temperatura? Então, uma sugestão é que os pais olhem para as próprias roupas para escolher a roupa do bebê. No geral, o bebê precisa de uma camada de roupa a mais que os pais. Bebês recém-nascidos e prematuros devem ficar com roupinha de manga comprida, e em dias quentes em que o adulto deseja usar roupas frescas e leves, opte por um body sem manga ou de manga curta, e por cima coloque um macacão de algodão fino de manga comprida. Claro que isso não é para aqueles lugares mais quentes, porque a gente sabe que quando está muito calor, por exemplo, onde eu moro, aqui no norte, faz um calor tremendo. Então, tinha dias que mesmo a bebê recém-nascida, eu deixava ela só de fraldinha e de camiseta. Em dias mais frios, em que o adulto estiver usando roupa de inverno, opte por um body de manga comprida, macacão de tecido mais quentinho, como de plush. É sempre bom evitar a lã, que pode irritar a pele de bebês.
Gorros podem ser usados para sair de casa se realmente estiver muito frio, tá, gente? Lembre que a criança não deve dormir de gorro devido à maior associação com morte súbita. Então, nada de gorro, luvinha, nada disso. Meias também não precisa, tá? E elas devem ser usadas somente quando tiver dias mais frios, você não tiver aqueles macacão que já vem com pezinho, né? Você pode perceber se o bebê está com frio ou calor observando as mãos, os pés, os tórax, a barriga e as costas. As mãos e os pés costumam ser mais frios e a cabeça costuma ser mais quentinha que o restante do corpo. Saiba também que o sono faz a cabeça do bebê suar. Se ele acordou com a cabeça suada e o resto do corpo seco, é normal. Então confira pelo tórax do bebê. Se estiver frio, aqueça. As mãos do bebê podem estar frias e ele não está com frio. Não precisa colocar luva e meia, tá? Somente se o clima estiver muito frio mesmo. Outra coisa, até 1 ano de idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que não deve ser colocado no berço. Como eu já falei, travesseiros, almofadas ou mantas por questão de segurança. Então, nessa idade, o bebê ainda não tem coordenação motora para tirar qualquer objeto que atrapalhe sua respiração. E por isso, o risco de morte súbita é real. Então, entenda que dentro do berço do bebê de até 12 meses de idade só deve ter colchão e lençol de elástico. Ou aquele lençol de cama, mas bem preso nas laterais. Não deve ter mais nada, nem naninha, nem mantinha, nem fraldinha, a menos que seja bem fixado nas laterais, não tenha o risco do bebê puxar e sufocar. Outra orientação de segurança é a forma como o bebê deve ser posicionado dentro do berço. O bebê deve dormir, como eu já falei, de barriga para cima, né? Essa é a posição mais segura. E por volta de 4 e 5 meses os bebês começam a rolar. Então, o que a gente faz nesse momento? Nesse caso, você pode ficar tranquila, pois se eles já sabem ficar de bruços é porque eles já conseguem também sair dessa posição. E se não tem nada dentro do berço que atrapalhe, vai dar tudo certo, tá bom? Durante o dia é importante treinar bastante essa habilidade de rolar do seu bebê, para que ele consiga fazer isso com mais facilidade durante a noite. Eu coloquei esse exemplo aí porque na verdade, eu fui bem responsável. Eu já sabia dessas dicas de segurança, eu ainda não era terapeuta do sono do bebê, eu já tinha estudado um pouco, mas eu não sabia da gravidade em si. Mas eu já sabia que o ideal era deixar o berço, né, sem nada. E uma noite estava muito frio, eu coloquei essa manta de lã embaixo, né, da minha filha, e porque eu estava com medo dela passar frio à noite. E o que aconteceu? Quando eu fui tirar ela de manhã, eu escutei uns grunhidos, algumas coisas assim, e eu fui lá, ela estava com uma manta em cima da cabeça, né? Eu fiquei muito assustada, mas deu tudo certo, foi rápido. Ainda consegui detectar essa imagem pela babá eletrônica para registrar e mostrar para vocês. Mas para vocês entenderem que realmente é muito grave, então não coloquem nada, gente, não coloquem, tá bom? Dani, ok, eu não posso colocar nada dentro do berço, nem uma manta, nem uma fralda, nem uma coberta, nem travesseiro. Mas o ninho, eu posso usar o ninho redutor? Bom, para quem não sabe o que é o ninho, eu coloquei então umas imagens, né? Essa primeira imagem que está com o número 1, né, ao lado, é o ninho. E o ninho, ele é considerado perigoso também, pois ele envolve o corpo e a cabeça da criança por completo. E isso pode impedi-lo sim de respirar, tá? E o kit berço? O kit berço é esse da imagem 2, né? Também tenha muito cuidado com o kit berço. Se o bebê encostar o rostinho na parte do kit berço, ele pode parar de respirar. Ele pode também ficar preso em alguma coisa que é muita coisa, muito travesseira, muita almofada, muita coisa, sabe? Mas Dani, se eu não usar o kit berço, meu bebê vai enfiar a mãozinha ou o pezinho nas grades do berço e vai se machucar, né? Então, o bebê, ele pode, né, enfiar o braço ou a perna pelas grades do berço, mas ele não vai puxar com força, porque ele não tem força suficiente para puxar a ponto de se machucar, né? Pode ser que ele não consiga tirar e chore, né, e chame, mas aí a gente vai lá e ajuda e tá tudo bem. Logo eles vão aprender a tirar sozinhos mesmo. Eu nunca tive problema com isso, na verdade, tá? Até porque a grade também no berço da minha filha era larguinha e não tinha como ela passar a mãozinha e ficar presa, ou a perninha. Você também tem a opção de usar aquelas telas respiráveis, que é essa da imagem 3. Elas são bem mais seguras, tá? E evitam que alguma parte do bebê saia para fora das grades. Então, elas também têm como fixar bem firme, né? Para que o bebê não consiga retirar. Lembrando que só para bebês ainda que não conseguem desamarrar nada, tá? Bebês maiores já vão conseguir puxar. Então,
Coloque bem firme para que seu bebê não consiga retirar e não tenha nenhum acidente, e elas são bem mais seguras e eu recomendo.